Esse jogo, né, um placar, né, que eu acho que já fala por si, né, de como o Santos foi dominante. Mas eu queria sentir um pouco de vocês que viveram isso aí de perto. Como é que foi a volta do Neymar, né? E junto com a torcida, junto com a Vila Belmiro ali recebendo de volta o Neymar jogando 45 minutos aí na Vila. Ó, eu vou... Não sei se a gente vai conseguir mais algum convidado, a gente sempre fica atento, né, aqui e acolá para ver se vem mais alguém. Mas trazendo algumas percepções, assim, do que eu consegui perceber aqui dessa volta do Neymar, tá? Claro, o Santos já estava vencendo por 3-0, né, quando ele entra, então aí tem um contexto muito específico. Mas o Gabigol, quando faz um dos gols, que é a assistência do Neymar, inclusive, o Gabigol faz o gol e já vira pro Neymar quase que pedindo desculpa. Ele faz uma mãozinha assim, tipo, foi mal. E aí o Neymar fala, não, tá de boa, pode comemorar. Então, esse foi um dos pontos que eu achei interessante. Outro, na hora que teve aqui uma entrada, acho que foi no Lira, que acabou sobrando um pé, né? Que ele ficou aqui sendo atendido. O Neymar veio aqui e entrou uma galera do departamento médico para atender o jogador do Velo, que também estava sentindo algo como uma cãibra. E aí, ele acabou de fazer o atendimento, olha para o Neymar, fala alguma coisa que eu não identifiquei o quê, e o Neymar disse, vou tentar. Imagino que algo como uma camisa. Então, assim, são muitas percepções de detalhes do tamanho que é esse cara, eu acho que é isso, né? O cara do Velo pedindo uma camisa, o outro dizendo desculpa por fazer o gol e por não te dar o passe. Aconteceu isso em alguns momentos. E ele saiu do campo, eu vou usar uma palavra, Pluto. Eu falei Pluto. Eu já ia dizer a verdadeira mesmo. Da vida, porque ele ficou reclamando demais com o Klaus do pênalti não marcado. Foi pênalti, Madison? Pra mim foi eu aqui atrás do gol, o Ricardinho. Eu até falei na transmissão. Pra mim foi muito pênalti. E depois o Marcelo lá com o replay acabou confirmando, para mim foi pênalti. E o Klaus não quis entrar nesse enredo, né? Neymar gol, Santos jogando bem, 6-7-0, coisa linda, e gol do Neymar. E eu quero agradecer o Klaus, que o Klaus estragou o nosso pós-jogo. A gente tinha, né, alguma expectativa de tentar ouvir o Neymar depois do jogo, mas realmente o Neymar ficou muito bravo, assim. Isso aconteceu, a primeira falta aconteceu lá no meio-campo, né? E aí passou um tempo e tal, acho que o Neymar deu uma acalmada. Mas na reta final do jogo, de novo, o mesmo jogador foi pra cima do Neymar. E aí o Neymar. O Islam, camisa 13, né? E aí Isso. o Neymar ficou bastante revoltado. Já estava revoltado, na verdade, com o pênalti, que aconteceu muito próximo. E aí logo depois veio a segunda entrada do jogador do Velo. Então ele saiu bastante revoltado. Foi de alguma forma educado assim com as pessoas que se aproximaram dele, mas uma das pessoas da comissão técnica, por exemplo, tentou parar para tirar foto com ele, né, tirar uma selfie. E ele foi andando e tal, porque realmente ele ficou revoltado e acho absolutamente compreensível, né, Madison? O cara voltando de lesão com uma Copa do Mundo daqui a pouco, daqui a um mês, uma convocação que quem sabe seja decisiva para ele. No dia 16, o Ancelotti faz a última convocação antes da lista final. Natural o cara ficar assim, né? Natural, e a gente sabe da preocupação, né, da comissão, da comissão da seleção brasileira também em relação ao Neymar, de lesões, né, e teve aquela questão também do torcedor ir lá no CT do Velo e falar aquelas coisas todas. Então tem essa preocupação e, de fato, a gente tem que concordar com o Neymar, né, essa questão das pessoas caçarem ele, né, dos jogadores caçarem ele para dar uma butinada. E a gente tem que saber policiar, entre aspas, para que o Neymar jogue uma Copa do Mundo, até porque esse jogador que dá uma caçada nele dentro de campo é o jogador que vai torcer para ele na Copa do Mundo. E aí, Guido, já quero devolver para você, só assim, óbvio que acho que em alguns momentos da carreira o Neymar acabou reagindo mais do que deveria, de repente, enfim. E aí acabou tendo algumas questões comportamentais importantes, né? De amarelo, expulsão, enfim. De quase ficar se sentindo perseguido. E aí eu acho que é um ponto. A gente pode discordar do comportamento dele em alguns momentos. Nesse aqui, especificamente, acho que tem um contexto muito claro. Primeiro jogo dele na volta da lesão, de uma lesão que ele precisou de um tempinho aí para se recuperar e tendo uma Copa do Mundo daqui a pouco. Então, assim, ele tinha que ser mais calmo. Quem sabe no normal da coisa, condições normais de temperatura e pressão, ele deveria. Mas acho impossível não levar em conta o contexto aqui e não entender o jeito que ele ficou no fim do jogo. E o que me chamou muita atenção, Guido, voltando para você, a Thay já te chama aí, é que o primeiro tempo todo ele ficou ali no banco, ele participava ali do jogo, conversava com... E a hora que ele levantou para aquecer, eu perguntei para ele, falei, e aí, Ney, dá 45? É lógico que dá.
Então o cara tá afim de jogar, né, Thay? Estava claro que ele queria, até no aquecimento a gente conseguiu perceber isso. Enfim, vamos ver, né? Eu acho que, Guido, a questão, e eu estava curiosíssima para conversar com ele, assim, o que ele acha que ele tem que mostrar pro Ancelotti? Porque eu acho que a grande questão é sequência de jogos. E aí, vamos ver daqui para frente. Acho que é uma muito boa notícia pro Santos, óbvio, a classificação, mas também pro Neymar, né? Para ter mais um jogo, pelo menos, de Campeonato Paulista, Guido. Sem dúvida, eu já volto com vocês aí, viu, Tainá, Madison e Ricardinho. Deixa eu trazer aqui para o estúdio, porque acabaram os jogos todos, então agora sim, temos já a classificação aí para rodar na tela para você, que aqui é assim, viu, é no pique mesmo, a coisa vai atualizando. Então, ó, terminamos com o Novo Horizontino na liderança, Palmeiras na segunda colocação, Red Bull Bragantino no terceiro, a Portuguesa na quarta colocação. Corinthians terminou em quinto, São Paulo em sexto, o Capivariano, né, que agora nos minutos finais ali chegou à sétima colocação, e o Santos terminou em oitavo. Do jeito que você está vendo na tela, teremos Novo Horizontino e Santos, Palmeiras e Capivariano, Red Bull Bragantino e São Paulo, e Portuguesa e Corinthians são esses os confrontos já definidos das quartas de final do Paulistão 2026. Para a gente continuar, agora sim eu posso apresentar aqui o timaço que está comigo no estúdio, porque nessa loucura de última rodada da fase de grupos do Paulistão, eu estou com o Vitor Sérgio Rodrigues, Renato Rodrigues e Giovanna Kiel. Muito bem-vindos, meus amigos. Ô, VS, a gente está, né, continuando ali nesse assunto que a Thay levantou pra gente, junto também com o Madison e o Ricardinho, que não dá pra gente fugir, que é o Neymar de volta, né? Depois de se recuperar de uma lesão. Eu queria te ouvir um pouco da sua opinião, assim, não só do jogo, mas desse início de ano pro Neymar, que ele deixa isso bem claro, que ele quer estar na Copa do Mundo, é o principal objetivo dele, do que a gente conseguiu ver desses 45 minutos, enquanto você acompanha na tela ali os enfrentamentos também já confirmados das quartas de final. O que você achou dessa volta do Neymar? Eu estava comentando o jogo do São Paulo, então não vi como o Neymar se saiu, né? Mas é aquilo que a gente estava falando, né? A convocação do Ancelotti para os jogos contra França e Croácia e França, deve ser, sei lá, daqui a 10 dias, talvez. 16 de março. 16 de março, né? Está fechado. Então, mais uns 20 dias. Daqui até lá, imagino que o Neymar jogue mais, tem a quarta de final, mais 2 jogos ali do brasileiro. Talvez ele jogue de 4 a 5 jogos. Pode chegar a 7, porque são 3 do brasileiro. Final, né? Aí se pegar a quarta e semi e as finais, aí pode são chegar 7. A 7. Então, a oportunidade aí para a gente ver se o Ancelotti vai se convencer a chamar o Neymar nessa volta. O Neymar, tem que lembrar, foi importantíssimo para o Santos se manter na primeira divisão na reta final do Brasileiro. Postergou a operação que ele precisava fazer, fez a operação e retornou hoje. Então, a questão é, o Ancelotti, que já começou a receber essa pressão, né? Foi lá curtir o Carnaval em Salvador, e o Léo Santana falou, arruma um lugarzinho pro Neymar lá. Tem que ver se ele vai se convencer para convocar o Neymar para os amistosos de março, ou se vai ficar esse suspense e saber se o Neymar vai estar na lista final lá no finalzinho de maio. Ô Renatinho, a pergunta está ali na tela, né? Estará na próxima lista de Ancelotti? É difícil porque o Neymar ainda é o melhor e o maior jogador em atividade que a gente tem no Brasil, então sempre que a gente vê ele jogando bem, conseguindo aguentar aí menos 45 minutos, já se cria aquela expectativa de, e aí, será que vai dar e tudo mais? Mas eu queria te ouvir um pouco também do que você projeta aí pro Neymar, agora de fato com ele de volta e tendo atuado 45 minutos. Eu acho que é um belo momento pra gente falar muita hora nessa calma, porque ele pode entrar 7 vezes até a convocação. O que o Neymar nos mostra nas últimas temporadas é que a gente tem que ter dúvida mesmo se ele vai conseguir jogar tanto jogo. Depois, além de jogar, a gente vai ter que ver o desempenho dele, principalmente em jogos de brasileiro. O Santos vai ter jogos mais duros, um nível de enfrentamento maior. E terceiro, essa não é só uma convocação de você olhar pro campo e levar. Eu tenho certeza que o Ancelotti e a sua comissão vai atrás de dados também. Vai querer ver como que ele vai estar na questão de resistência, de força. Porque assim, é uma coisa que a gente às vezes julga muito o convocar ou não, e a gente esquece que quem toma a decisão tem muito mais acesso a informações do que a gente. Então, o Neymar é um caso sim,
pro Ancelotti bater no Santos e falar, ó, manda os exames, os últimos testes. É um jogador para você ir acompanhando. Porque estar em campo hoje, pô, é legal, voltou. Pelo que eu também não assisti o jogo, porque eu tava comentando o Corinthians, mas pelo que eu tava lendo na internet, normal, tipo, conseguiu ser móvel, jogou, enfim. Só que assim, é muito perto. Eu acho que para a próxima convocação eu acho bem difícil. E aí ele vai ter alguns meses para comer a bola e mostrar que ele é o jogador diferente que a gente sabe que ele é. Aí eu acho que ele é um jogador que, se ele estiver voando, você leva para a Copa sem ter convocado antes. É o único, eu acho. Eu acho que é. O único. Mas, como eu disse, de novo, muita hora nessa calma, porque não é esse Neymar. O Neymar não consegue jogar tantos meses seguidos há muito tempo. Então eu acho que não temos que ter crise, vamos parar de ansiedade, vamos esperar ele jogar o próximo, depois jogar o próximo. Pô, jogo no carnaval, moleque, tá maluco. Isso já é um baita Isso é um tópico sensível, né? Lembrando que no ano passado, né, que aqui tá exatamente 7 vezes, lembrando que no ano passado ele jogou 7 jogos seguidos, se machucou depois das quartas de final do Paulista contra o Red Bull Bragantino. Ele demorou um tempão para voltar. Depois ele jogou 8 jogos seguidos, no que seria o 9º ele se machucou de novo, ficou um tempão. Então, assim, precisa ver se de fato ele está pronto para jogar todos esses 7 jogos seguidos, porque vão ser jogos pegados, né? Acho que não tem como, velho. Se o Santos for até a final do Paulista, serão 4 jogos eliminatórios, porque é quarta de final eliminatória, semifinal eliminatória e os 2 jogos decisivos. Exato. E 3 jogos de Campeonato Brasileiro, que vão estar valendo 3 pontos e que, né, o Santos já começou lá precisando mostrar serviço dentro do Brasileirão. Então, assim, serão jogos de nível de exigência muito, muito alto, né? Não é verdade. Só antes da gente voltar lá para Vila Belmiro, eu queria te ouvir um pouco também sobre o que você... Então, o Neymar, para mim, é um caso bem à parte, sabe? A impressão que eu tenho é que ele... Se o Ancelotti levá-lo para a Copa do Mundo, não é para contando com o Neymar para todos os jogos como titular. Porque um discurso que a gente ouve com recorrência da boca do Ancelotti é que ele quer intensidade. E eu acho que o Neymar, num torneio de tiro curto, não consegue ter a intensidade que o Ancelotti deseja. Então, a impressão que eu tenho é que se o Neymar for para a Copa, é aquele jogador para entrar no segundo tempo, 30 minutos faltando ali para tentar decidir, para fazer algo diferente. Porque eu, sinceramente, tenho dúvidas de que ele vai conseguir ter essa intensidade num torneio de tiro curto sem se lesionar. Perfeito. Vamos lá para Vila Belmiro, vamos voltar para Santos, para a gente falar mais sobre esse jogo, a classificação do Santos, o Neymar de volta. Deixa eu chamar o Otávio Neto e Marcelo Beckler, se já estiverem prontos e também me ouvindo, que eu quero ouvir de vocês, meus amigos. Boa noite, bem-vindos ao Último Lance aqui. A gente já está projetando, né, seleção brasileira, e o Renatinho aqui muito bem já disse, muita hora nessa calma. Torcedores, calma, né, vamos devagar. Mas trazendo pro Santos, né, a gente viu o Neymar e o Gabigol de volta, né, jogando juntos mais uma vez. Tem até um número interessante, foram 15 partidas dos dois juntos, né, 13 pela seleção e 2 vezes pelo Santos. A primeira, né, que foi a estreia do Gabigol e a despedida do Neymar em 2013, e agora esse primeiro jogo do Neymar na temporada. Na opinião de vocês, o caminho desse sucesso do Santos passa justamente por Neymar e Gabigol juntos? Dá já pra gente projetar isso pro jogo de quarta de final? Primeiro, boa noite para todo mundo aí do Último Lance. Prazer estar conversando com vocês mais uma vez. A gente até falava sobre isso depois do apito final aqui, né, Beckler? Dessa simbiose, essa sinergia ali entre Gabigol e Neymar ser importante para o time do Santos nessa temporada. Acho que são os 2 caras que decidem jogos e são 2 caras que talvez tenham a experiência maior em termos de conquistas, né, desse elenco do Santos, e o Santos vai precisar dos 2 num bom momento. Sobre o Neymar, eu achei ele bastante desenvolto hoje. Para o cara que está voltando de uma lesão, de uma cirurgia, de férias nesse meio do caminho, e não foi uma cirurgia simples, né, cirurgia de joelho, eu achei que ele foi bem hoje aqui, Beckler. Boa noite de novo para você. Boa noite, Otávio. Boa noite para todo mundo que está aí no estúdio. Eu também achei um bom Neymar. Um mau Veloclube, então isso também ajuda, né? Entra num jogo 3-0 com um adversário que logo fica com a menos e estava absolutamente cansado já, então ajuda que o Neymar também seja mais desenvolto do que ele até poderia parecer num jogo um pouco mais competitivo, mas eu gostei bastante do jogo do Neymar. São os 2 jogadores mais técnicos, mais decisivos, são os melhores, mas também são os que menos correm sem a bola.
Então, acho que a partir daí, o trabalho do Vojvoda, que eu acho que hoje teve uma boa semente plantada, tem que ver até que ponto que tem culpa de Velo Clube nisso, mas 2 jogadores de lado de campo que são muito trabalhadores. O Moisés acho que entrou muito bem pela esquerda, fazendo Momento de esse papel confiança do Vojvoda, né? trabalhar bem no ataque, mas também para recompor o time. Do outro lado, o Barreal a mesma coisa, e quando entra o Rony a mesma coisa, e o Bom Tempo no meio. Eu acho que os volantes do Santos no ano passado e esse ano, com Arão, Zé Rafael, João Schmidt, são muito pesados, tem boa bola no pé, mas eles fazem pouco o que precisa desses caras. Então, eu acho que a entrada do Bom Tempo melhorou, eu acho que vai precisar disso. Para jogar com os dois, você tem que ter outros 8 soldados em campo e depois o Brasão lá atrás. E acho que hoje a gente viu um time mais de soldados, até o Tassiano no primeiro tempo, muitos jogadores ajudando bastante a que esses dois possam jogar. O Gabigol acho que vai segurar a bola para o Neymar como ele fez um pivô em algum momento, acho que ele vai dar a opção de se movimentando na frente para confundir marcação. Quanto mais gente, quando o Neymar pegar na bola, passar da linha da bola, melhor, porque vai se oferecer mais passes para ele, aí o Neymar vai ter um leque de opções para passar. Então acho que hoje começa um Santos tudo de novo. Tudo de novo. Entra o Neymar, muda basicamente tudo. Não era um time que tinha construído muita coisa também até aqui, mas hoje começa um novo Santos que, se conseguir um time que se proteja e que dê opções para esses dois, pode ser um time bem mais interessante do que foi até agora. É um Neymar que gera muito jogo, e aí quanto mais peças você tiver de jogadores que vão aproveitar esse desmarque, né? Porque o Neymar puxa muita atenção da zaga adversária, isso vai melhorar o Santos ofensivamente, né? Então, Rony, Moisés está chegando agora, Tassiano que está crescendo, né? Tinha feito gol no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, hoje foi à rede de novo. Santos com um jogo aéreo forte, mesmo com caras que não têm o cabeceio como principal atributo, né? Acho que tudo isso vai incrementar o jogo do Santos para a gente encontrar aquela identidade, aquele perfil do Vojvoda, um pouco mais de cara de Santos, de um jogo animado, de um jogo alegre, né? De um futebol vistoso e ofensivo que o torcedor estava sentindo falta. O Renatinho lembrou ali bem, né? Papéis invertidos nesse carnaval, né? Porque o Ancelotti está lá na Sapucaí para ver os desfiles das escolas de samba e o Neymar está aqui em campo enfrentando o Velo Clube e dando a vida, brigando com a arbitragem. O Klaus tirou um pênalti que era para ter sido dado em cima do Neymar, hein? Sim, até acho que o Neymar vai procurar o pênalti, porque ele já estava driblando na contramão, né? Já não tinha encontrado o ângulo para finalizar, mas o jogador do Velo Clube chega muito atrasado e realmente impede que o Neymar deu mais um passo. Acho que era pênalti que o Klaus não marcou no final da partida. Tá certo o Ancelotti, tá muito certo o Ancelotti, aos 66 anos, curtiu o carnaval como um bom gringo. Curtindo a vida. Um camarote um pouco vermelho já no final da noite também, assim, mas acho que fez o certo, tem que fazer isso pelo menos uma vez na vida. Parabéns, Ancelotti, por ter feito. E eu acho que os dois vão se encontrar daqui a pouco fora do carnaval, tá? Para entrar num debate que você começou aí, Guido, eu levaria o Neymar já, se ele conseguir estar em campo até o dia 16, porque o Neymar até pode ir para a Copa sem ser convocado. Eu acho que é normal que ele vá para a Copa sem ser convocado, mas seria muito bom que Ancelotti tivesse uma prévia antes para ele entender o que ele vai fazer em maio. Pô, com o Neymar eu acho que eu não preciso de um centroavante. Não, com o Neymar eu preciso de um centroavante. Com o Neymar esse meio campo eu não sei se vai funcionar, porque é a recomposição. Então acho que é bom para que o Ancelotti tenha, depois da convocação de março, mais 2 meses para ele tirar conclusões dessa convocação. Você acha que mesmo se o Neymar não aparecer nessa convocação para os jogos de Orlando e Boston, né, contra a França e Croácia, o Neymar pode aparecer na lista para a Copa? Sim. Não tem nenhuma dúvida que se em maio ele estiver jogando bem, ele tem que ser convocado. Mas antes eu acho que ajudaria muito o Ancelotti e a seleção a tirar um pouco mais de conclusões, porque assim, o Ancelotti chega faltando um ano para a Copa sem conseguir trabalhar muito. Então que ele tem o Neymar uma vez antes, para ele imaginar o grupo de maio com o Neymar depois. Então, se o Neymar tiver, é muito bom para o Ancelotti poder trabalhar. E nos cálculos que vocês fizeram aí, de repente o Neymar ganha mais jogos, né, para a lista definitiva, que é só em maio, visando a Copa do Mundo. O Brasil ainda deve ter outros amistosos, Panamá e Egito, né, antes da Copa, mas aí já com o elenco, né, da Copa do Mundo, já com todos os convocados finalizados. A conta aqui eram 7 jogos, né, pode ser um pouco menos do que isso antes da próxima convocação, porque o Santos pode, por exemplo, pegar o Palmeiras, seja em Barueri ou no Allianz, sintético, né? Será que ele vai jogar? Talvez não. Pelo Brasileirão, vai ter Vasco, Mirassol e Corinthians, 3 jogos que certamente ele vai jogar, mas o que vier pela frente aí com o Paulistão, dependendo de sintético ou não, mas gostei do Neymar hoje, viu? Trabalhando no carnaval e querendo jogo, desenvolto, cobrando pênalti, querendo gol, viu? Maravilha, Otávio Neto e Marcelo Becker. Eu vou liberar vocês, né? Afinal de contas, domingo de carnaval.
quase 11 horas da noite, já trabalharam bastante aí, ainda tem a volta para São Paulo. Se der tempo de curtir alguma coisa de folia aí, aproveitar também e agradecer ao Ricardinho, ao Madison e a Tainá, que devem ter recebido um convite ali, Podemos né? Já, ter. Aí, ó. Ó, Com plano, se bobear, a gente até se encontra aqui em São Paulo, viu? Marcelo Vindo, tá ó. pronto pra errar. Valeu, meus amigos. Bom descanso aí. Boa noite pra vocês. E o Otávio trouxe ali a informação do Ancelotti, que tá na Sapucaí. O Ancelotti curtiu o Salvador, o Carnaval de São Paulo na AMB e a Sapucaí. Ou seja, ele cumpriu ali tudo o que um bom folião tem direito. Eu com Então, 37 não tô nesse pico, eu também velho. não aguentaria, não. Tá. Mas deve estar zerou. pingando um negocinho ali, né? Deve estar pingando a participação, uma publi, hashtag publi. Presença VIP, né? Ah, mas tá certo ele. É lógico. Não, eu faria o mesmo também, se tivesse, ó, inclusive quem quiser me convidar para o ano que vem aí, ó, já que esse ano não dá mais tempo, porque tem Paulistão, tem Champions terça e quarta, mas enfim, depois a gente fala mais disso.